O assunto é longo hoje, hein? O assunto ele é longo e é muita coisa para a gente falar para poder trabalhar isso tudo em vocês. Bom, para quem me conhece, sabe que todos os temas que eu ensino, eles estão interligados. Desde que começou essa quarentena, essa pandemia, nós estamos trabalhando os mais variados temas, dando respostas, exatamente isso, dando respostas para você, para que você possa vencer, para que você não fique acuado, acuada, querendo desistir, querendo parar. Sabemos que você tem motivos para sentir tudo, mas não tem motivos para continuar desse jeito. É exatamente desta maneira. Então, vamos mexer exatamente nisso. É possível crescer no meio das adversidades? Sim, as adversidades, elas acontecem na vida de todos nós. Temos que estar alertas, temos que estar firmes, temos que estar posicionados, temos que nos dar o direito, exatamente isso, nos dar o direito para que possamos vencer, para que possamos alcançar os resultados que nós esperamos para as nossas vidas, certo? É muito bom você ter fé, eu tenho fé, mas se você não quiser mudar, não adianta nada. Você vai ter uma fé que ela vai ser vazia. A palavra de Deus não volta vazia, mas a sua atitude acaba sendo vazia. Não tem uma mudança, uma perspectiva, uma transformação, um resgate. Então a primeira coisa, se você está passando por uma adversidade, ou mais de uma, né? Porque o brasileiro tem uma capacidade tremenda de ter que se superar a todo instante, a todo momento. Então a primeira coisa é você enfrentar de cabeça erguida o que você está tendo que encarar nesse momento. Literalmente, logo de cara, é isso que eu falo para você. Certamente você já ouviu algum conselho, ou você já transmitiu algum conselho para alguma outra pessoa, e de alguma maneira você foi trazer essa resposta à necessidade que essa pessoa tinha, ou mesmo você. E muitas vezes é legal a gente pegar e ouvir bons conselhos. O ruim é quando você recebe bons conselhos e você não coloca em prática. Aí não adianta. No Minutos no Divã você está tendo acesso ao melhor tratamento de psicanálise das nossas clínicas Londres Sun Saúde Emocional. Mas não adianta nada eu ensinar você falar dos princípios e você não aplicar os princípios de uma maneira prática e real na sua vida. O grande desafio que nós temos é exatamente isso. Nós temos que tentar evitar nos abalar totalmente. Num primeiro momento, toda notícia negativa, toda diversidade, toda perda. Gente, é muita gente morrendo de Covid. Aí no estado de São Paulo nem se fala. No Rio de Janeiro nem se fala. É muita gente morrendo. São muitas perdas. Hoje mesmo no consultório, eu recebi a notícia que uma pessoa conhecida nossa tinha morrido, e a paciente estava atendendo uma ligação antes de entrar para a consulta, que ela também estava recebendo a notícia que morreu alguém. Então são pessoas queridas que estão partindo por causa dessa pandemia, por causa desse vírus. Mas você não pode ficar com o braço cruzado, cabeça baixa, acuado. Eu estava numa reunião ontem e o grupo de pessoas que estava comigo disse assim: doutor, faça alguma coisa. E eu disse para o grupo: eu já estou fazendo, mas eu preciso que você coloque em prática. Então você tem que evitar muitas vezes se acabar, ficar totalmente abalado num primeiro momento. Não há como você ter uma outra reação que não seja essa. Então é natural você ter uma reação de tristeza, de perda, de angústia, de vazio. Todos nós estamos sujeitos a passar dificuldades na nossa vida. Mas nós temos que ter essa capacidade de resiliência, né, que é a palavra do momento, coisa que a gente já vive há anos, né? Até antes de alguém falar a palavra resiliência.
certo? Nós temos que realmente superar os problemas e erguermos a cabeça, avaliarmos o próximo passo. Talvez você não tenha respostas, meu querido e minha querida, para todos os passos que você vai dar ou tem que dar naquilo que você espera para a sua vida. Você não tem. Mas quando você tem uma direção inicial, então já é um princípio de estabelecer uma mudança, estabelecer uma transformação, estabelecer um posicionamento. E tudo isso está na sua mão. Esse é o grande desafio. O desafio de viver, o desafio de realizar, o desafio de compreender. Então somos desafiados a isso. E essa é uma grande pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Como encontrar inspiração para poder crescer na adversidade? Muitas vezes as pessoas deixam de crescer na adversidade. Por quê? Justamente porque elas acham que tudo é dinheiro. E eu conheço pessoas, já atendi pessoas, atendo pessoas, que o dinheiro não é o principal. Então seria necessário você compreender exatamente isso. Sabe, o que significa seguir de cabeça erguida? Significa não esmorecer. Exatamente isso. Não importa o que aconteça. É tentar não se abalar com os problemas que aparecem no caminho, mas se fortalecer. Tentar compreender o que essa experiência que você está vivendo vai trazer de positivo para você. O que é que você está aprendendo com tudo isso? Que tipo de posturas, de atitudes você tem que ter diante disso tudo? Senão não adianta. Uma hora você quer a mudança, outra hora você não quer. Uma hora você quer ajuda. Eu conheço pessoas que recebem a minha ajuda e não valorizam essa ajuda. Gente, imagine se eu falar assim, sabe uma coisa, eu não vou ajudar mais ninguém. Essas pessoas são pessoas adversidades mesmo. Não adianta você chorar sobre o leite derramado, sabe? Deitar sobre o corpo da bezerra que morreu. Não. Você precisa reescrever, reinventar a sua história. Nós temos pessoas que estão morrendo todos os dias. E as pessoas não têm consideração com as pessoas. Nós temos que entender que não é um vírusinho, não é uma gripezinha. As vidas que partiram são vidas que não vão ter mais um futuro. Mas você tem esse futuro. E como você vai administrar isso? Como você vai manter a consciência tranquila? Como é que você vai extrair o máximo dos princípios que eu vou te dar hoje aqui? E de que maneira você vai alavancar, sabe? Alavancar, ir adiante, crescer, sabe? Conquistar. Muitos são os desafios, porque quem segue em frente de cabeça erguida não é escravo do lamento do passado. Você vai continuar sendo escravo do lamento do passado? Não. Tentaram destruir você, decepcionaram você, cuspiram em toda a sua dedicação, em todo o seu empenho, em todo o seu carinho. Ergue a cabeça e segue em frente. Tem gente que valoriza, tem gente que espera, tem gente que precisa. Então comece a entender exatamente isso. É claro que não é uma escolha fácil, mas também não é escolha impossível. Então crescer em meio à adversidade é você reavaliar os seus objetivos. Quais são os seus objetivos? Que tipo de ações são necessárias dentro dos seus objetivos? Tudo isso tem que fazer sentido na sua vida. As adversidades são como provações da nossa vida. Algumas perdas são irreparáveis. Você não vai aceitar nunca. Nem um terapeuta do meu nível vai conseguir fazer você aceitar.
mas tem que ter um objetivo além da perda. Uma das coisas que eu sempre falo é continuar o legado dessa pessoa que se foi. O que ela faria se estivesse viva? Que tipo de interação social ela teria se estivesse viva? E aí você vai continuar a memória do vovô, da vovó, do pai, da mãe, de tanta gente, dos amigos que estão partindo. Então nós temos que entender isso. Essas provações que acontecem, que nós temos que avaliar exatamente o impacto para depois absorver e transformar isso num potencial para avançar. Então bateu, absorveu, ó, joga para trás, vira no foguete e vai para frente. Vai para frente, avança. Se você desistir frente aos obstáculos, jamais vai saber qual é a sua real capacidade. Você tem que saber que você tem uma capacidade real, plena, absoluta. Esta verdade, esse potencial, esse instinto, ele tem que ser trabalhado todos os dias, de todas as formas, de todas as maneiras. Então entenda isso. Desenvolver as suas competências comportamentais. Você tem problemas, não pode fugir dos problemas. Não tem como jogar debaixo do tapete. Não. Está na hora de mudar isso. Presta bem atenção. Tem gente que se culpa porque é amada. Quer dizer que você tem culpa de você ser amada? Tem gente que se culpa disso, não tem lógica. Tem gente que se dedica ao seu trabalho ao máximo. Ao máximo. E ainda quer mais. Você vai parar como? Quando você cair numa cama? Não pode ser assim. Então temos que desenvolver as competências, sim. Nós temos que nos tratar com sensibilidade. Mas não podemos ser excessivamente sensíveis, cristaleiras. Não, temos que ter entendimento dos contratempos, dos contrapontos. A instrução que você obedece vai trazer o resultado que você quer. Mas se você recebe uma ótima instrução e não coloca em prática, não adianta. Vão haver momentos de tristeza? Sim. Vão haver momentos de medo? Sim. Então pega a xícara, toma um bom café. Avalia. Pensa. De uma maneira analítica, real. De uma maneira completa, cada ponto específico que envolve a adversidade que se levantou diante de você. No entanto, não dá para ficar sempre agindo da mesma forma. Não existem formas padrão. Você vai ter que ter essa capacidade. Dr. Juarez, então, o senhor está colocando, eu nem comecei a dar as dicas, que eu vou dar daqui a pouco, para você poder crescer em meio à adversidade. Eu estou preparando o terreno da sua mente, do seu inconsciente, para realmente as minhas palavras fazerem sentido para você. Então é necessário compreender isso, entender isso, se posicionar desse jeito ou desta forma. É necessário a gente saber que a decisão não pode ser terceirizada. Eu ajudo muita gente, eu converso com muita gente, mas eu preciso que as pessoas elas analisem também. Eu posso indicar caminhos, mas assumir o processo das soluções depende de você. E aí, alguns dos problemas que nós temos que superar para crescer em meio às adversidades. Ter realmente uma capacidade de adaptação, de saber que os problemas são tarefas. E todas as tarefas requerem o quê? Análise, planejamento. Eu uso muito esse termo, correção de rota, porque às vezes você está indo para o abismo e a primeira coisa que você tem que fazer se está indo para o abismo é parar. Você pode não conhecer um outro caminho ou uma outra direção, mas você tem que parar, senão você vai parar onde? No fundo do abismo. Então entenda exatamente que
quando você torna maior ainda a adversidade, quando você coloca ela numa posição assim de uma grandiosidade tremenda, sabe? Você não vai ter uma capacidade ou empenho ou dedicação para poder superar tudo isso. Então dê o peso real, diga exatamente como é. As decisões, as pressões, os problemas de relacionamento, a crise financeira, por mais que façamos planos e busquemos os melhores caminhos, nós temos que nos deparar com a busca permanente de soluções. E às vezes falta o que, Dr. Juarez? O preparo emocional. Exatamente. Para alguns os obstáculos não têm contornos, então você vai ter que escalar. Mas e o medo de escalar a montanha e cair de lá de cima? Então vamos tentar descobrir um contorno? Vamos tentar descobrir quem pode nos ajudar? Minutos no Divã pode ajudar você a escalar a montanha? Então vamos encarar, vamos viver, vamos fazer, vamos tornar real tudo isso. Esse é um desafio absoluto, completo, pleno, necessário. Senão a consequência vai ser o quê? Problemas de ansiedade, problemas de estresse, angústia e depressão. E tantas outras patologias que de alguma maneira vão neutralizar, vão atingir você na sua capacidade de acreditar, de dar o primeiro passo, de buscar uma solução. Você está criando o impeditivo ou o impedimento para a sua vida. De recomeçar, de ser feliz na sua vida sentimental, de reconquistar o que você perdeu na sua vida sentimental. Entender isso. Não deixe que a adversidade crie um mundo incontrolável para você. Não deixe que a adversidade crie comportamentos que vão descaracterizar você. Num momento até você pode ficar um pouco descaracterizado. Você pode ficar um momento assim, sem solução, ou não tendo ou entendendo a direção que você tem que ter ou tomar. Isso realmente acontece. Mas espera aí, passou o primeiro momento, passou aquela primeira onda, então vamos colocar em prática realmente as mudanças. Então, se você quer realmente crescer em meio à adversidade, primeira dica que eu dou: foque na solução. O primeiro ponto a tentar é justamente encontrar as alternativas e as soluções diante do que você tem que enfrentar. A nossa tendência nesses momentos, muitas vezes, quando vem a adversidade, a gente agir por um impulso, às vezes um impulso de preservação. Principalmente quando você tinha construído um castelo, construído uma ideia, e de repente vem alguém e chuta esse castelo de areia. Vem uma onda gigante e desfaz esse castelo de areia. Para você o castelo tinha beleza, para o outro não era nada. Então vamos pisar no castelo, vamos destruir o castelo. É verdade que uma tomada de decisão errada pode colocar tudo a perder, eu sei disso, mas ainda assim a melhor escolha a fazer é isso. Então nós temos que entender que há um padrão de comportamento que nós temos que dominar para tirar o efeito paralisante que as adversidades trazem para você. E esse efeito paralisante faz com que você crie aquelas crenças limitantes que eu já falei para você, pensamentos que se tornam tão enraizados no seu inconsciente que você nem cogita a transformação, a mudança. Deixa eu mexer aqui que dá uma travadinha. Isso, pronto. Fabi Timóteo está assistindo aqui também. Então entenda isso. A Moniquinha está chorando aqui porque ela está avaliando as coisas. A Rita, Eduardo, deu uma travadinha, agora destravou, né? Então vamos entender isso. Como podemos ser ajudados?
como podemos realmente criar este universo de mudança. Algumas pessoas falam assim: Dr. Juarez, o senhor é pré-candidato a vereador aqui em Londrina, mas para que o senhor vai se envolver com isso? Porque é fácil você reclamar do que está errado, difícil é você se colocar na linha de frente para fazer parte da mudança e da transformação, coisa que nós não fazemos sozinhos. Nós temos que nos unir para isso. Se você não entende o propósito da sua vida, é porque você está vivendo o quê? Uma postura estática. E quando você está parado no meio de um campo de batalha chamado a vida, você é um alvo fácil. Então você está num campo de batalha, você tem que saber exatamente isso. Você tem que estar em constante movimento, sabendo se proteger, sim. Mas parado em pé no meio do campo de batalha, você é o quê? Um alvo fácil. Pensa nisso. Hoje a consulta, eu estou até mais tranquilinho hoje aqui com você, porque eu preciso que você mude. Eu não aguento mais. Ontem eu estava numa reunião importante, pessoal, doutor, só tem que fazer alguma coisa com relação à depressão. E eu agradeço a confiança daquele grupo de pessoas ali, mas eu já estou fazendo, dando todas as dicas possíveis e imaginárias. A segunda coisa é você assumir uma postura positiva diante da tarefa que você tem que encarar quando vem a adversidade. Quando a situação decepcionante ou quando o peso da desilusão alcança você. Você tem que chutar o pessimismo para bem longe. Você vai ter que começar a nutrir os pensamentos: eu posso, eu consigo, eu acredito no meu potencial. Aparentemente são iniciativas que você pode até dizer assim: doutor, são iniciativas pequenas, mas se eu te der iniciativas grandes, você não vai fazer. Então, do que adianta te dar grandes iniciativas? Vamos começar pelas pequenas. Vamos destravar o mecanismo do inconsciente, gerindo exatamente essa energia proativa de otimismo, de verdade, de mudança, de postura, de autoconhecimento, de transformação e de luta contra todo tipo de deformação. Então nós temos que mudar isso, superar o problema, seguir em frente, através de um autoconhecimento, através do entendimento da verdade e das respostas que surgem diante de você. E aí os resultados virão. Poderão ser resultados extraordinários? Poderão. Mas se vier algum resultado, já está de boa, com certeza. Então vamos entender isso, vamos entender que se a gente ficar numa introspecção totalmente fechados, nós não vamos produzir algo que possa fazer sentido para as nossas vidas. É colocar em prática, não é falar, não é fazer promessas. Como eu conheço gente que faz promessa, meu Deus do céu, faz promessa, mas não cumpre promessa. É triste isso. É a sensação de você não conseguir nem se descrever a cada situação e a cada adversidade. Vamos entender a quarta dica: a inteligência emocional. Inteligência emocional é essa técnica de autoconhecimento que você vai gerenciar os sentimentos. Gerenciar. Tem chavinhas que você tem que desligar. E tem outras que você tem que ligar. E tem outras que você tem que quebrar, já para não ligar nunca mais. Então entenda isso. Controle melhor suas emoções e com certeza os sentimentos de confiança, de autoconfiança, eles vão te ajudar a seguir em frente. Cícera, creia nisso. Irani, creia nisso. Vamos nos posicionar desse jeito para que não tenhamos traumas ou dúvidas, mas vamos colocar as ferramentas da mudança, as ferramentas da transformação, as ferramentas do relacionamento dia a dia, as ferramentas
que promovem, que direcionam. Vamos colocar em prática essa inteligência emocional para que esse autoconhecimento nos faça amigos de nós mesmos. Eu acho que falta muito disso na vida de muita gente que eu conheço. A quinta coisa muito importante é saber que as adversidades é uma mistura de altos e baixos. E se você não tiver altos e baixos, ó, você morreu, ó. Você tem altos e tem baixos. É o fluxo da vida. E nesse eletrocardiograma de decisões, é necessário você compreender que essa montanha russa, ela vai trazer coisas boas, positivas, e reflexões nas partes baixas, negativas. Essas experiências, elas não podem adiar a tua mudança, porque a luta, ela se apresenta real naquele momento. Então você tem que ter uma reação? Sim. Você tem que ter um posicionamento? Sim. Então você vai ter que se colocar desta forma e desta maneira. E aí quando você vê e supera a dificuldade, e você não é mais um acomodado, ai, tadinha dela, fica lá chorando, ai, tadinho dele, fica lá de cabeça baixa. É você que está alimentando o coitadismo. É você. Você julga quem realiza, e você que não realiza nada é o certo. É a seta da história. Que mundo você vive? No sítio do cara de pau amarelo? Não é nem do pica-pau, é sítio do cara de pau amarelo. Então muda isso. Não se acomode. Vai superar a adversidade? Tempos tranquilos vêm e outros problemas vão reaparecer. A sexta coisa a compreender nesta noite, no Minutos no Divã com o Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico. E eu quero já deixar os telefones, eu vivo esquecendo de falar os telefones. Linha direta comigo, código 13 3345 1508. Código 13 3345 1508. E código 43 3323 7132. Código 43 3323 7132. Então, essa autoconfiança, esses sonhos, eles vão posicionar você de uma maneira que não adianta você chegar a olhar para o obstáculo e colocar do lado do obstáculo a ansiedade, colocar do lado do obstáculo o medo. Você só vai amontoar coisas para bloquear o teu caminho. Eu já falei sobre superação aqui em outras lives. E você aprendeu que superação está lá no dicionário. É a capacidade de passar por cima. Às vezes esses obstáculos, eles têm uma tendência a gerar questionamentos na sua mente que vão realmente limitar mais e mais de você. Então por que tem que ser desse jeito? Por que não pode ser de uma outra forma? Por que você fica se afligindo demais com coisas que você deveria deixar de lado? A sétima coisa é a humildade para pedir ajuda. Tem gente que não tem humildade nem para isso. Para pedir dinheiro a pessoa às vezes tem cara de pau. Mas para pedir ajuda, por favor, ajude. E detalhe, peça ajuda. E se for uma boa orientação, aceite ajuda. Senão não vai dar certo. Os problemas são difíceis de encarar, por isso não pense duas vezes em pedir ajuda. Às vezes você tem que dizer que é forte, às vezes você tem que dizer, não sou forte, preciso de alguém. Sabe, você tem que se libertar do complexo de super-homem e Mulher Maravilha. Senão a criptonita da adversidade vai atingir você. Então é hora de mudar isso e vivenciar o não isolamento.
Nós temos que compreender que a vida é um constante recomeço. Então, não se dê por derrotado diante dela. Se hoje o dia não foi bom, amanhã pode ser diferente. Mas por que a tua existência tem que ser uma derrota? É isso que não tem o menor sentido você vivenciar exatamente isso. O importante é seguir tentando e não desistir. Nós não sabemos o que nos espera a seguir, mas temos que entender que depois de uma tempestade, pode ser que venha outra, né? Mas vai chegar uma hora que a tempestade vai passar. Então entenda isso, não deixe que as pessoas façam você desistir daquilo que você mais quer na sua vida. Lute por isso. Ah, mas eu perdi, está perdido. Lute por isso. Independente da resposta que você tenha para superar suas adversidades, e hoje, na proposta que eu tenho para você, que é crescimento, acredite e vá até o final. Muitos vão querer afastar você dos seus objetivos, mas é preciso você seguir em frente, reconhecendo que a adversidade é um momento difícil. A adversidade deixa você perdido, perdida. A adversidade muitas vezes pode deixar você uma pessoa incontrolável. Então tem que admitir que o problema não é fraqueza, não é vergonha, mas precisamos avaliar a situação. Não existe processo real de mudança sem uma avaliação profunda. Então temos que entender os caminhos, temos que resolver, temos que nos motivar, temos que abrir mão dessa instabilidade, temos que pensar antes de agir. Pensar antes de agir. Temos que compreender isso. Situações que nós não podemos remediar. A persistência que eu já ensinei aqui. Os mais inteligentes como você é uma pessoa muito inteligente. Já notou que eu venho a cada live preparando você? A cada live você fazendo um tratamento de altíssimo padrão. Então entenda isso, compreenda o poder da persistência para que você seja criativo nas ações que você tem que ter diante daquilo que se apresenta no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no dia a dia, nas superações. O mundo nunca mais será o mesmo, mas você vai transformar as consequências desse mundo pós-Covid-19 para que você repense a sua humanidade. Uma humanidade de respeito. É esse autoenfrentamento que vai nos tirar de uma posição passiva para uma ação efetiva para que essas mudanças aconteçam. E assim nós vamos apoiar nossas famílias, amigos, nós vamos compartilhar, nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos realizar, nós vamos conquistar profissionalmente, nós vamos entender exatamente isso. O homem, ele não teria alcançado o possível se repetidas vezes ele não tentasse o impossível. Se você desistir, mesmo antes de ter tentado, como é que você vai saber se ia dar certo ou não? Então é tempo de entender isso. Agora, ao menos se dê a chance desta coragem. Não tem coragem? Vai sem coragem mesmo. Você tem medo? Medo é um fator moderador. Já falei sobre isso aqui. O medo faz parte da vida e todos nós temos medos. Mas o que é sucesso? Sucesso é a soma de tudo que nós experimentamos, aprendemos, colocamos em prática.
e seguimos em frente. É exatamente isso que eu proponho a você nesse exato momento. Eu proponho a você exatamente que você possa entender que se a vida não vai ficar mais fácil, pelo menos você vai ficar mais forte. Exatamente isso. E nunca peça uma vida fácil. Peça que você tenha a capacidade de superar as dificuldades da vida. Quando você entende que momentos decisivos não podem ser simplificados, mas as decisões tomadas também não podem se tornar um dragão de 7 cabeças de impedimento. A caminhada está difícil. Talvez seja porque você está no caminho certo. E o duro é quando você está sozinho no caminho certo, né? E a vitória vem, viu? Vai vir a vitória para a sua vida, para a minha vida. Só que aí você vai ter que lembrar de quem está em volta de você. Ou dizer, olha, eu lutei sozinho. Então veja que muitas vezes, quando nós entendemos que a nossa vida tem que acontecer, nós temos que alcançar. Porque toda conquista vai começar com a decisão tentar. Tente, vá. Ninguém alcança nada ficando parado. E é preciso se movimentar, arriscar, tomar decisões, assumir posicionamentos. E aí você vai crescer na diversidade. A aposta de hoje é exatamente essa. Você tem que entender que se você se mantiver fiel a esses princípios, não tem como você achar que a sua vida vai permanecer estática. Ninguém que traia princípios vai viver resultados, mas aquele que honra princípios, principalmente os que eu dou para você, os princípios positivos, esses vão realizar e realizar muitas coisas. Então vamos entender isso. Vamos nos manter insistindo, persistindo e nunca desistindo. Insistindo, persistindo e nunca desistindo. Fale isso para você mesmo. Encare os problemas. Caiu, levante e siga em frente. Caiu, levante e siga em frente. Quando algo ruim acontecer, você tem 3 escolhas: deixar que isso defina você, ou deixar que isso destrua você, ou deixar que isso torne você mais forte. 3 decisões. Que decisão você vai seguir? Eu vou seguir a terceira. Ótimo! Então coloque em prática. Não tenha medo da mudança, pois as coisas boas, quando vierem, elas vão mostrar que a rotina do dia a dia foi alterada, que alguma coisa teve que ser feita para que realmente o ruim, o desconhecido, não mais tivesse domínio sobre a sua vida. Então entenda isso. Se você quer uma vida sem erros, é fácil. Basta ficar sentado esperando ela passar. E depois não reclame que você não a viveu. Agora, se o seu objetivo é conquistar sonhos, então sabe que você vai tropeçar. Você vai ralar o joelho. Mas essa ferida no joelho vai cicatrizar. Sim. No fim, tudo dá certo. Porque você não sabe quando é o ponto final. Então você vai construindo isso na sua vida. De alguma maneira, de alguma forma. E apesar das dificuldades, se você não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Sério. Você não consegue fazer tudo, então faça tudo que você pode. Sempre que você acreditar que atingiu o seu limite, respira, pega fôlego, repõe as energias e você pode alcançar muito mais. Tenho certeza disso. E por maior que seja o obstáculo, ele pode ser superado. Pode ter certeza disso. O tamanho do obstáculo ele precisa ser proporcional à motivação de superá-lo. O tamanho do obstáculo tem que ser proporcional ao desejo de superar.
passar por cima. Então veja quantas coisas hoje nós estamos mostrando para você que através de um esforço real você vai conseguir a recompensa da conquista, do sucesso, do avanço, dos desejos, das oportunidades, não desperdiçando exatamente isso. Só não fique abusando da sorte. Seja otimista, sim. O primeiro passo é fazer acontecer, alcançar, pensar positivamente e saber que você é mais forte do que você imagina. É acreditar. Você chegou lá, então coloque o teu objetivo diante de você. Estão impedindo você de chegar lá? Então é aquela coisa. Você precisa se desvencilhar de coisas para que seu avião, sua vida decole e aconteça. Independente de qualquer coisa. Ser mais forte. Se redefinir. É crescer em meio às adversidades. Tá bom? Então hoje eu trabalhei isso aqui com você no Minutos no Divã com o Dr. Juarez Torres. Viu? Então eu quero fazer uma oração por você agora, eu quero realmente poder orar pela sua vida, porque eu acredito demais no que você pode realizar. Eu acredito. Acredito. E ainda que você se sinta lá naquele fundo de poço, eu estendo a minha mão para ajudar você, para trazer você para perto. É tempo de você colocar em prática essas mudanças. Vamos conseguir. Vamos honrar o legado dos milhares e milhares de brasileiros que partiram. Vamos superar a tudo juntos. Não sendo extremistas, mas sendo equilibrados. Esse é o nosso desafio. Vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor Jesus, Deus de poder, Deus de graça, abençoa poderosamente, meu Pai. Abençoe poderosamente cada uma dessas vidas que eu tive o privilégio hoje de ajudá-los aqui no Minutos no Divã. Entra neste coração, entra nesta mente, entra neste interior, transforme todas as coisas e situações, liberte das amarras, dos travamentos emocionais. É exatamente o que eu declaro, para que a verdade que vem de ti seja estabelecida. E este horizonte que se abre diante desta vida se torne a manifestação de algo real, pleno e absoluto. É exatamente o que eu declaro nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Sua vida, seus sonhos, seus ideais. Amanhã nós temos culto online a partir das 8 horas da noite. Tá bom? Para mim, Dr. Juarez Torres, é um prazer cuidar de você. Você é alguém muito especial para mim. Que Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe essa live insistentemente até sexta-feira. Amanhã é sexta, até sábado. Porque sábado nós temos a live especial de sábado, tá bom? Beijo para todos vocês. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Margarete Carmona, obrigado, minha grande amiga, um dos seres humanos mais especiais que eu conheço e conheci na minha vida. Deus abençoe todos vocês, certo? Amanhã temos culto
Sábado temos a live especial de sábado e domingo 7h30 temos culto também. Deus abençoe e tchau, tchau.